Eu não estava gravando a nossa aula. Tem um negócio aqui que chama lousa interativa. Como será que funciona? Bom, agora eu não vou saber. Mas outro dia eu aprendo. Então tá, vamos voltar então. Então, nosso plano de ensino já está entendido, ok? Nenhuma dúvida. Nossos livros já estão lá no nosso Google Classroom. Agora nós vamos tentar falar um pouquinho, eu vou mostrar uma apresentação que está lá também já salva para vocês, e eu vou mostrar, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos, a importância de se estudar a microbiologia, a importância do enfermeiro estudar a microbiologia. Eu preciso achar onde está. É que é essa? Não, não é essa. Perdi a aula. Que coisa, hein? Não é aquela que tá no Class, você? É aquela. Não, mas eu não tô conseguindo achar ela aqui no negócio, ela sumiu daqui. É essa de introdução à microbiologia? Hã? É aquela que diz introdução à microbiologia? Sim, mas eu não tô conseguindo no apresentar, ela não tá aparecendo para mim. Apresentar para você, sabe? Pra mim, abriu pelo Class. Aham, pelo Class, sim. Mas eu queria apresentar aqui. É uma janela. Ah, agora abriu. Ela não estava aparecendo. Aí. Estão enxergando agora? Sim. Sim? Bom, eu não estou vendo vocês, então, se vocês precisarem falar alguma coisa, tem que me chamarem, tá? Tem que me chamarem. Deixa eu só avisar aqui. Beleza. Bom, então, vamos começar pelo nome da disciplina. O nome da disciplina é microbiologia. Qual o significado disso? Micro significa pequeno, né? Microscópico, bio, vida, logia, estudo. Então, a disciplina de microbiologia estuda a vida microscópica. Quem é essa vida microscópica? A quem nos referimos nesse momento? Nos referimos às bactérias, aos fungos, aos vírus, às algas, né? Todos os seres vivos microscópicos podem ser estudados dentro da área microbiologia, inclusive a parasitologia, quando se refere a protozoários, por exemplo. Pode também ser estudado dentro da microbiologia. Na nossa disciplina, nós vamos estudar basicamente bactérias, fungos e vírus. Os vírus, eles não são considerados por todos os grupos ou por todos os cientistas como seres vivos, né? Então, não necessariamente eles sejam chamados de micro-organismos, mas acabam entrando dentro desse grupo por terem suas estruturas microscópicas, né? Muito menores do que se possa ver a olho nu. Então, para que estudar microbiologia? Para que serve estudar microbiologia? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar
a pensar em por que se estuda microbiologia ou qual a importância dos micro-organismos para o ambiente. O que vocês acham? O equilíbrio da vida terrestre, basicamente. Exatamente. Toda a ciclagem de nutrientes, né, toda a biodeterioração é feita por fungos e bactérias biodeteriorantes, né, decompositores. O ambiente ele só é da forma que ele é porque acontece decomposição e esses nutrientes retornam para o solo. Imaginem vocês se a decomposição não acontecesse. Se nós tivéssemos que... Vocês continuam enxergando a apresentação? Sim. Sim. Imaginem se a decomposição não acontecesse e desde o início da vida na Terra, tudo o que fosse o que fosse morrendo, fosse ficar acumulado na superfície da Terra. Possível, né? Então, na ausência de micro-organismos no ambiente, não conseguiríamos enxergar o mundo da forma como ele é. Por isso, ele é extremamente importante para manter o ambiente da forma que nós conhecemos o ambiente. Pela decomposição, pelo controle biológico também, quer dizer, muitos organismos controlam outros organismos, né, a presença ou aumento em demasia de outros micro-organismos. Para a saúde, digam-me, qual a importância dos micro-organismos para a saúde? Para manter a flora, desde a flora intestinal, desde a nossa saúde, de muitas regiões do nosso corpo. Isso aí. Na verdade, os micro-organismos, eles são... eles mantêm a saúde ao mesmo tempo que destroem a saúde, né? Então, a gente precisa estudá-los tanto como possíveis agressores à nossa saúde, quanto como protetores da nossa saúde. Eles estão ali podendo causar as duas coisas, né? A saúde ou a doença. Agricultura. De que forma vocês acham que os micro-organismos são importantes lá no solo, na agricultura? A produção com qualidade, pois tem desde de ajudar na terra, da questão de se ela vai ser mais fértil, se não vai ser. Isso aí. A fertilidade do solo depende também da decomposição, né? Quer dizer, os micro-organismos, eles devolvem para o solo também todos os nutrientes e as plantas captam esses nutrientes. Então, por exemplo, nitrogênio vai para o solo a partir da degradação e existem micro-organismos que fixam o nitrogênio nas plantas depois e a gente come esse nitrogênio. Então, o ciclo de todos os elementos na natureza são feitos a partir dos micro-organismos. Imaginem assim, se a gente não tivesse deterioração, não voltasse para o solo, então, nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio não chegaria na planta, se não chega na planta, não chega em nós. Porque todo o nitrogênio que nós ingerimos, ou Primeiro, para que é importante o nitrogênio? Por que eu estou falando do nitrogênio? O nitrogênio faz parte dos aminoácidos do material genético, né? Quer dizer, não existe vida sem aminoácido, não existe vida sem material genético. Não existindo vida nem sem aminoácido e sem material genético, da onde vem essa vida, então? Vem lá, normalmente, das plantas, né? As plantas é que fixam o nitrogênio, transformando esse nitrogênio em aminoácidos. Mesmo quando nós nos alimentamos de carne, por exemplo, significa que os aminoácidos que estão lá naquele animal, o nitrogênio que está lá, chegou via planta, né? A vaquinha comeu a planta que fixou o nitrogênio que estava no solo, que foi devolvido para o solo por micro-organismos, né? Então, a agricultura também depende, assim como todo o ambiente, da fertilidade do solo. E a fertilidade do solo tem muito a ver com a condição microbiológica desse solo. Além disso, hoje, uma área bastante
importante da agricultura é o controle biológico de pragas. Então, se estuda muito microbiologia com o intuito de diminuir a quantidade de agrotóxico nas lavouras e utilizar micro-organismos que são competidores naturais dos patógenos das plantas, né? Então, por exemplo, existem bactérias ou fungos que infectam a lagarta e matam a lagarta ao invés de se usar um inseticida. Percevejo também, ou alguns fungos da própria cultura, por exemplo, da soja. O fungo da soja pode também ser eliminado por uma bactéria, né? Então, esses micro-organismos seriam colocados nas lavouras, diminuindo o custo e diminuindo também o uso de agrotóxico, diminuindo também agravos à saúde. Então, é importante na agricultura também para isso. Na indústria farmacêutica, muitos medicamentos são produzidos a partir de micro-organismos, né? Antibióticos, a maioria dos antibióticos utilizados hoje, eles são resultado do metabolismo microbiano. Por exemplo, penicilina. O que é penicilina? A penicilina é uma molécula produzida por um fungo que se chama Penicillium notatum. Ela foi descoberta lá nos anos 40 e desde então ela revolucionou a saúde, né? Revolucionou o mundo porque pessoas morriam por doenças muito simples, como uma dor de garganta, por exemplo, poderia se tornar uma infecção generalizada. E após o advento das penicilinas ou do antibiótico, esse tipo de acontecimento diminuiu, né? Isso foi lá na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se salvaram naquela época. Imagina uma amputação sem o uso de um antibiótico seguido desse processo. Ou imagine um parto, uma cesariana, sem o uso de um antibiótico depois, né? Além de não se ter toda a ideia de asepsia, de esterilização, ainda colocava um monte de bactéria durante o processo cirúrgico, por exemplo, e aí depois ainda não tinha como evitar o crescimento desses micro-organismos. Hoje, qualquer tipo de intervenção cirúrgica que se faça, ou inclusive qualquer machucado que se faça, o antibiótico é fundamental para que aquele processo ou não cause uma infecção e dali uma infecção generalizada, né? Em função disso, o controle de mortalidade por infecção hoje é muito menor, né? Não existe tanto. Agora a gente está entrando numa outra era em que os micro-organismos estão ficando resistentes aos antibióticos e aí a gente vai ter um outro problema. Enquanto isso não acontece, está tudo certo. Então, a penicilina é um exemplo. Cefalosporina, por exemplo, é também um grupo de antibióticos produzidos por Cephalosporium, que é um outro fungo. Então, na natureza, o que acontece? Existe uma competição natural entre os micro-organismos, sejam eles fungos ou bactérias. Essa competição natural é do tipo assim: eles produzem moléculas que são liberadas no ambiente com o intuito de que aquele micro-organismo tenha um espaço maior, alimentação, né? Quer dizer, esse espaço é meu, então eu libero algum tipo de molécula, algum tipo de agente químico que impeça que outros micro-organismos cresçam e assim eu mantenho o meu espaço. Isso é o que ele faz. E nós que fizemos? Descobrimos isso, fomos lá, pegamos essa molécula, transformamos ela em um antibiótico e usamos no nosso organismo contra esses outros micro-organismos, né? Não de uma maneira tão simples quanto eu falei. Mas a ideia do antibiótico é exatamente essa, é anti outro ser vivo, né? Por isso se chama antibiótico. E o antibiótico é naturalmente produzido. O que acontece na indústria farmacêutica é que se descobre moléculas, se faz, às vezes, moléculas de plantas mesmo, né? Se descobre alguma molécula produzida por uma determinada planta, e essa molécula produzida por essa planta tem um efeito, seja lá qual for, né? Antibiótico também, vamos dizer. Ainda é possível clonar numa bactéria o gene dessa molécula, e essa bactéria passa a produzir em grande escala, barateando o produto. Um exemplo é a insulina.
A insulina era extraída de pâncreas de suínos. Só que imaginem vocês pegar o pâncreas de um suíno e extrair insulina dali. A quantidade de suíno que precisava, né? A quantidade de alimento que precisava, o espaço que precisava, quer dizer, era muito maior o gasto e o custo com a produção dessa insulina, era muito grande. E aí, dessa forma, as pessoas que tinham qualquer tipo de diabetes não tinham um acesso tão fácil à insulina quanto tem hoje. O que acontece hoje? Hoje foi feito justamente isso, uma clonagem, o gene da insulina foi clonado em bactérias, e essas bactérias passaram a produzir esse produto. Qual a vantagem disso? A vantagem é uma produção em grande escala, em espaço menor, com menos alimento. O custo é muito menor, né? Então, existem bioreatores, onde essas bactérias se multiplicam constantemente, bioreatores onde o produto é fabricado e depois ele é purificado, enfim, vários processos, mas o custo desse processo ainda é muito menor do que o custo de se manter suínos para se extrair o pâncreas deles. Então, na indústria farmacêutica, os micro-organismos são utilizados muito como fonte de qualquer tipo de molécula, ou mesmo na biotecnologia, né? Se a gente considerar a indústria farmacêutica como produção de reagentes para diagnóstico, por exemplo, muitos dos produtos usados em diagnóstico também são produzidos em bactérias e dessa mesma forma que eu falei para vocês, por biotecnologia. Na indústria alimentícia, de que maneira será que os micro-organismos são importantes? Na criação de alimentos, tipo iogurte, queijo, tem uma inúmera quantidade. Fermento de pão, que a Esli falou. Produção, né? Então, vários alimentos são produzidos a partir de micro-organismos, os fermentados, principalmente, queijo, iogurte, pão, cerveja, vinho, né? São produzidos a partir da fermentação, leveduras, no caso, mas, além disso, também o controle de qualidade desses alimentos é importante. Como eu já falei lá no início, né? O alimento é produzido, mas ele também é deteriorado. Toda a produção agrícola, que acaba sendo o que a gente come, tem que ser transformado, todo produto agrícola tem que ser transformado de alguma maneira para que ele consiga durar por muito mais tempo, né? Esse processo tende a diminuir a possibilidade de biodeterioração. Então, por exemplo, massa. A massa, não se vê uma massa estragar, é muito difícil uma massa estragar, né? Mas qual é o objetivo de comer massa? Comer amido, certo? Eu poderia comer amido comendo milho. Eu poderia comer amido comendo batata. Eu posso comer amido comendo diversos outros tipos de alimentos como fonte de amido. Mas a massa, o que ela tem de diferente? A massa tem de diferente que ela é processada de modo a ela ficar tão seca e ter tão pouca água disponível que os micro-organismos não crescem ali. Então, por que a massa é uma fonte de carboidrato, uma fonte de amido importante? Porque ela está disponível sem um grande risco de deterioração, né? Pensar num outro, leite. O que acontece com o leite? Leite é um alimento importante, um alimento que desde sempre existe e é consumido, né? Desde sempre não, mas quase desde sempre. Só que o leite in natura, o prazo de validade dele é muito curto, né? Ele vai azedar, que a gente fala. O que é o azedar? Micro-organismos crescem ali, acabam transformando as proteínas do leite, produzindo ácido, o ácido coagula as outras proteínas, e a gente tem um leite azedo, né? Produzem ácido, enfim. Então, o processo de conservação foi estudado, enfim, e é um processo hoje que se usa de pasteurização, né? O aquecimento, se aquece o leite a temperaturas bastante altas, diminui essa temperatura, isso mata pelo menos a maioria dos micro-organismos que existem ali, e aí esse leite pode ser conservado por mais tempo em temperatura ambiente. Aquilo que não tem possibilidade de ser processado assim, de ser processado de modo a ficar, por exemplo, com aquecimento, é conservado sob geladeira, né, sob refrigeração. Então, por exemplo, a carne.
Quais as possibilidades de consumo de carne? Ou você consome uma carne in natura, mas ela tem uma validade muito curta, né? Então, assim, eu não sei quem de vocês é capaz de sair agora, quero comer uma carne amanhã, sai agora, corre lá na floresta, abate um animal, traz para casa, tira a carne desse animal e come. Ninguém, né? O que a gente faz? A gente vai lá no mercado e compra a carne. Essa carne chegou no mercado por um caminho bem longo também, né? Foi para o abatedouro, daí foi para não sei aonde, foi para não sei aonde, foi para não sei aonde, fez um caminho longo. Então, ela precisou ser conservada por todo esse tempo. Quem conserva? Refrigeração. Então, a indústria alimentícia entendeu que a refrigeração é um processo de controle microbiológico capaz de conservar a carne por um determinado tempo. A partir disso, nem a refrigeração consegue mais, porque os micro-organismos não vão parar de crescer, eles vão crescer mais devagar só. Então, a conservação de alimentos também é muito importante na indústria alimentícia, além da produção de alimentos também, né? Hoje, a indústria alimentícia também tem um outro viés na produção de alimentos, que é a produção de alimentos probióticos, né, ou a produção de pré-bióticos também, que são alimentos que já contêm os micro-organismos importantes para saúde, né? Então, por exemplo, tem lá aqueles iogurtes probióticos, já se tem vários estudos fazendo manteiga com probiótico, pão com probiótico. Pão com probiótico, essa é uma boa. Pão com probiótico. O que é um probiótico? Probiótico é um micro-organismo vivo, que deve estar no alimento vivo, e que quando ele chega no nosso intestino, ele consegue se reproduzir e colonizar, né, o nosso intestino com aqueles micro-organismos do bem. Agora vocês imaginem se eu faço um pão e coloco o probiótico no pão junto com o fermento. Aí depois eu asso esse pão. Aí depois eu vendo o pão como pão com probiótico. Vocês comprariam esse pão? Quer dizer, poderiam até comprar, mas sabendo que o probiótico, se tem uma coisa que não tem ali, é probiótico, foi assado, né? Eu já vi propaganda de pão com probiótico. Fiquei pensando, o que eles poderiam ter feito? Injetado depois, né? Porque de outra forma é impossível. Como é que eles vão assar o negócio e manter os micro-organismos vivos ali? Não existe, né? Então, isso é um negócio bem importante também, que a gente precisa saber para se ligar, né? Ou, por exemplo, qualquer alimento com probiótico, mas que passou por processo de pasteurização. Também não, né? Não vai rolar. Matou todo mundo ali, então não tem micro-organismo mais ali. Então, é um outro caminho da indústria de alimentos que está crescendo bastante ultimamente, em função de que se tem descoberto a importância dos micro-organismos, dos probióticos, né, a importância da microbiota para a saúde de todo o organismo, desde saúde do sistema nervoso, tem associado com várias doenças, tem associação de microbiota intestinal, saúde de microbiota intestinal com Parkinson, com Alzheimer, né, que são doenças neurodegenerativas. E a indústria... Oi. Fala, tem até um remédio, né, que eu tomo um remédio e em cima da caixinha tá escrito probiótico. Aí ele é todo tipo lactobacilos, um monte de coisa assim pra, tipo, repor a flora intestinal, sabe? Sim. Tem. Inclusive, isso se usa muito indivíduos que têm, por exemplo, tomam antibiótico, que fazem antibiótico terapia longa, né, de longa duração, por exemplo, tomam antibiótico por um mês. Pense o que o antibiótico faz. O antibiótico não tem nome escrito assim, né? Esse antibiótico vai matar só Escherichia coli. Não existe isso. O antibiótico acaba matando todo mundo. Então, no momento que você mata todo mundo, né, que você elimina uma grande quantidade de micro-organismos, de bactérias do teu corpo, tu coloca ele em desequilíbrio, né? Então, a microbiota intestinal é reposta por esse tipo de medicamento. Tem muito medicamento disponível, assim, já nas farmácias, né? Que é com esse intuito, reposição de microbiota.
ou quem tem algum problema gastrointestinal, como, por exemplo, uma infecção por salmonela, ou uma diarreia constante mesmo, ou enfim, né, a reposição realmente é bem importante e é bem comum agora já se faz isso. Assim como na indústria cosmética, também já existe reposição de microbiota da pele, microbiota do couro cabeludo, tem alguns produtos já específicos para reposição de microbiota do corpo da pessoa. Na indústria cosmética, o que eu acho bem legal, que era um caminho que não estava sendo explorado até então. Mas até o Boticário, por exemplo, já tem vários produtos e vários estudos mostrando isso, né? Outra coisa também é que se faz, mesma coisa que eu falei antes da função da clonagem, também vários produtos cosméticos são produzidos a partir de clonagem. Outro produto cosmético muito utilizado, que é também um produto bacteriano, é o Botox, né? O Botox é a toxina botulínica produzida por uma bactéria, que é a bactéria do botulismo, na verdade, né? Clostridium botulinum. É uma bactéria que está presente no ambiente, causa uma doença gravíssima, que é o botulismo em caso de ingestão, mas a produção dela é utilizada, o produto, né, a toxina botulínica é utilizada também na cosmética ou em tratamentos de saúde também. Então, é muito importante para todas as áreas que se tenham que todas as áreas tenham algum tipo de conhecimento sobre microbiologia. Na área de vocês, na área da saúde, é muito importante mesmo, porque os micro-organismos causam uma série de doenças e vocês precisam entender a dinâmica do funcionamento deles, vocês precisam ter noção de que eles estão em todos os lugares, de como eles se reproduzem para conseguir evitar e assim evitar doença no paciente de vocês. Porque vocês, como enfermeiros, vão ser transportadores de micro-organismos para pacientes, né? Na maioria de vocês, eu suponho que vai trabalhar com paciente. Os pacientes podem ser imunologicamente comprometidos, ou eles podem estar debilitados por alguma situação. Vocês circulam entre muitas pessoas que têm o ambiente que vocês circulam, já é um ambiente mais carregado microbiologicamente, né? Nós fizemos um estudo há um tempo atrás com os estudantes do primeiro semestre. Eu não sei se eu já contei isso para vocês. Acho que não, né? Nós fizemos um estudo há um tempo atrás com os estudantes do primeiro semestre da enfermagem e do último. O que a gente queria saber? Existe uma bactéria, que é Staphylococcus aureus, que é uma bactéria comum, mas nem tanto, né? Em torno de 20% da população, 20 a 30% da população tem essa bactéria presente no corpo. E a gente fez, então, esse estudo para ver qual percentual da turma do primeiro semestre tinha e qual percentual da turma do último semestre tinha. Foi mais ou menos isso. O primeiro semestre, mais ou menos uns 20% dos estudantes tinham Staphylococcus aureus presente ela está presente nas mãos e na orofaringe. A gente fez da orofaringe. 20% tinha na orofaringe. Ao final do curso, pelo fato do trânsito, né, do enfermeiro por ambientes hospitalares ou por ambientes de saúde coletiva, eu nunca lembro esses nomes de vocês aí, enfim, a gente chegou a 45% dos estudantes tinha a nasofaringe colonizada por Staphylococcus aureus. Então, ao longo do curso, vocês mudaram a população, né? Quer dizer, não tinha tanto e passou a ter. Por quê? Pela convivência, por onde vocês andaram, né? Então, mudou bastante. Essa imagem aqui, ela mostra um pouquinho sobre as áreas da microbiologia, né? A microbiologia, então, ela é um campo que estuda os micro-organismos, mas ela é dividida em duas grandes áreas, que é a microbiologia de pesquisa básica e a microbiologia aplicada. A pesquisa básica, ela vai estudar, basicamente, então, os tipos de micro-organismos, né, o que cada micro-organismo, como ele é, o que ele faz,
quais os processos que ele pode estar envolvido, que é o metabolismo, genética, ecologia, relações, a própria imuno, epidêmio, né? Isso é microbiologia básica. Mas a microbiologia aplicada vai, então, estudar como se aplica essas informações no controle de infecção, no uso de medicamentos, no ambiente, na farmácia, na genética, na indústria de alimentos. Então, uma coisa é você estudar processos básicos e outra coisa é você estudar microbiologia aplicada. Na nossa disciplina, a gente vai meio que misturar um pouco de tudo, porque a gente vai estudar um pouco de micro básica. O bom seria se pudesse ser duas, né? Uma microbiologia básica, onde eu explicasse somente como são os micro-organismos, e uma microbiologia aplicada, onde eu explicasse para vocês, por exemplo, sobre micro-organismos causadores de doenças, né? Isso seria mais interessante para a gente. Bom, então, micro-organismos em nossas vidas, já falamos bastante, né, sobre eles. Aqui tem um pouco da importância dele no ambiente, né, quer dizer, já consegue movimentar uma grande importância em dinheiro, né, também pela produção de alimentos, na agricultura e na saúde, né. Aqui é uma notícia que mostra que alguns micro-organismos que vivem em ambientes extremos, sejam eles ambientes extremamente gelados, extremamente salinos, extremamente quentes. Então, por exemplo, aqui mostra da Antártida, mas em vulcões, ou Mar Morto, por exemplo. São micro-organismos que são tão diferentes que eles podem ter alguns produtos, podem produzir substâncias que podem nos ajudar aqui fora depois. Vários produtos já foram descobertos e são utilizados aqui, por exemplo, que purifiquem esgotos humanos, né? Então, são bactérias que ajudam na biodeterioração, deterioram mais rápido o que for, né? Isso daqui eu achei ontem, eu coloquei no Google, assim, notícias sobre bactérias. Então, aí eu achei essa daqui, ó, o problema da saúde que pode matar até 10 milhões em 2050 se o mundo não agir. Esse problema de saúde ao qual eles se referem nessa reportagem é a resistência bacteriana, porque o que está acontecendo agora é que, em função da pandemia, a quantidade de antibiótico que as pessoas estão tomando, de medo, com medo da... Oi? Eu acho que não tá passando os slides. Será? Agora tá. Agora tá Eu acho que eu tinha... nomenclatura. Aí. Isso aqui, viram? Não, eu só tava olhando aquele quadro que tu tinha colocado no segundo slide. Esse? É. Tá. É que eu tinha colocado em modo apresentação, achei que ficasse melhor para vocês. Tá bom, mas então aqui eu falei aquele negócio do dinheiro, né, dos micro-organismos que estão sendo procurados na Antártida em ambientes extremos. E essa imagem eu acho ela muito interessante, porque ela mostra que quando eu me olho no espelho, se eu tivesse uma visão microscópica, o que eu enxergaria seria isso. Eu estou recoberta por micro-organismos, é como essa imagem aqui. Fica tão feio, né? Mas nós somos recobertos, a nossa pele toda é recoberta por micro-organismos, diversas espécies. E elas estão aqui protegendo a nossa pele de outros micro-organismos. Elas estão produzindo substâncias que ajudam na nutrição da nossa pele, das nossas células. Mas nós nos vimos assim porque a nossa visão não é microscópica. Então, deixa eu passar aqui para outro. Aqui que eu falei para vocês, então, que essa reportagem, o problema de saúde que pode matar até 10 milhões em 2050, nessa reportagem eles se referem justamente ao uso excessivo de antibióticos agora durante a pandemia, porque os antibióticos têm sido prescritos de qualquer jeito, né? E muito também, em função de que muita gente tem precisado. Então, isso pode trazer um outro efeito rebote depois, que então, algumas bactérias não têm mais como serem tratadas. Já existem algumas bactérias, algumas doenças, que não existem formas de
tratar, né? Não tem forma de tratamento, porque todos os antibióticos, elas já são resistentes a todos os antibióticos. Então, isso pode acontecer com mais frequência com outras bactérias também depois. Essa também é uma reportagem recente, também tirei desse mesmo negócio, né, falando sobre o desequilíbrio das bactérias que pode afetar a saúde mental. Então, tem vários estudos mostrando a importância da microbiota no sistema nervoso central. Nesse caso, eles estão, é uma reportagem, não é um artigo, né? Nesse caso, eles estão falando sobre a produção de serotonina. Então, a serotonina, que é um dos hormônios que regula, né, situações de depressão e ansiedade, também é produzida lá no intestino. Não que as bactérias produzam, mas o intestino, as células do intestino precisam estar saudáveis para produzirem serotonina. E no caso de um desequilíbrio pelo uso excessivo de antibióticos, má alimentação, mas neste momento, então, se referindo ao uso excessivo de antibióticos, também desequilibra a microbiota intestinal e você pode ter problemas que não são por falta da microbiota, mas pelos agravos que essa falta causa, né? Então, o intestino produz serotonina, só que a serotonina não é produzida porque o intestino não está saudável. Então, aqui são algumas notícias que eu mostrei para vocês para mostrar também o quanto a microbiologia está presente no nosso cotidiano. Se vocês olharem jornal, quer dizer, eu olho com um pouco mais de cuidado para isso, um pouco mais de atenção, mas sempre vai ter notícia, alguma notícia. Teve um semestre que eu pedi para uma turma que me trouxesse em todas as semanas algum tipo de notícia. Eles fizeram um portfólio. Toda semana eles conseguiam trazer pelo menos uma, sem muito procurar, notícia que tivesse relação com micro-organismos, ou com bactérias, ou com vírus. Essas, então, trazem coisas, por exemplo, um surto de uma determinada doença, um surto alimentar, né, de doença alimentar em algum lugar, ou uma bactéria, alguém que morreu por uma infecção generalizada em algum lugar, ou, enfim, sempre tinha alguma notícia na mídia, né? Então, por isso que eu mostrei isso daqui para vocês, se vocês começarem, para que vocês comecem a olhar para isso com um pouquinho mais de atenção, para ver o quanto os micro-organismos estão no cotidiano de vocês. Além das notícias, eles estão em vocês, né? Vocês estão o tempo inteiro em contato com eles estão nas suas mãos, eles estão no seu rosto, por isso a importância de higienizar as mãos a todo momento, tocou, onde você tocou, os que estavam ali já passaram para a tua microbiota da mão, para a tua mão. E além de em volta de você, dentro de você, eles estão o tempo inteiro, a sua boca, no seu intestino, em todo lugar você tem uma microbiota que é normal, né, que é saudável, mas também você pode descompensar isso por vários motivos e você pode passar a ter uma infecção naquele local por conta disso. Mas vocês convivem com os micro-organismos o tempo inteiro. Tem uma outra imagem também que roda pelo Instagram, que é uma pessoa, uma aluna, né, depois da aula de microbiologia, ela chegou em casa e ela botou o computador debaixo da torneira. Não viram isso? Se eu achar, vou mandar para vocês. Eu, depois da minha primeira aula de microbiologia, chegou em casa, pegou o computador, botou na torneira e foi lavar. Porque provavelmente a professora exagerou, né, na ideia de que precisa fazer a higienização. Precisa higienizar tudo, sempre, mas tem que sempre lembrar que tudo, em todo lugar tem micro-organismo. Vocês conseguem imaginar algum lugar que vocês possam, que não existe micro-organismo? Aquelas câmaras de oxigênio que tem nos hospitais, que daí eles fazem toda a evacuação, daí depois tem que ficar lá meia hora para tu poder sair, para não ter nenhum contato com o micro-organismo. Mas, tipo, essa é uma tecnologia super. Super. Isso aí, ok. É um ambiente modificado, não é um ambiente natural, né? É um ambiente que o homem trata para retirar todo o micro-organismo dali. Mais algum que vocês consigam imaginar? Algum natural. Conseguem imaginar algum ambiente natural que possa ser a ausência total de micro-organismo?
Não existe, né? Então, quer dizer, mesmo se eu estiver comendo, qualquer alimento que eu estiver comendo, ele vai ter micro-organismo ali. Pode ser uma pequena quantidade, tanto que a legislação permite, né? Sei lá, é possível que tenha até tanto de tal micro-organismo naquele alimento. Alguns não, né? Tipo salmonela, por exemplo, não pode ter nada, porque salmonela é patogênica por si só. Mas alguns outros não, existe um limite. Porque o ambiente está carregado de micro-organismos sempre, né? Então, naturalmente, não existe nenhum ambiente estéril. Estéril significa ausência total de micro-organismo. O que existe são alguns ambientes assépticos. Um ambiente asséptico é um ambiente com uma carga microbiana mais baixa, que é, por exemplo, um bloco cirúrgico, que é, por exemplo, se a gente for aqui na sala onde estão as alunas fazendo os testes de coronavírus, é um ambiente que é higienizado com muito mais cuidado, né? Então, esses ambientes, eles são assépticos porque tem uma carga microbiana mais baixa, mas não são estéreis. O que existe de estéreis são, assim, ambientes modificados, né? E mesmo esses ambientes aqui também são modificados em função da higienização, né? Mas, por exemplo, dentro do nosso corpo existem, sim, ambientes estéreis. O nosso coração, todos os sistemas fechados, eles não devem ter micro-organismos lá dentro, né? Então, coração, sangue, cérebro, sistema nervoso, né? Sistema circulatório, sistema linfático, pulmão, não deve ter. Agora, se descobriu algumas bactérias micro, que chamam inclusive de nanobactérias, que podem estar presentes no sangue, podem estar presentes em alguns sistemas fechados, mas ainda não se tem certeza de se elas estão presentes sempre, fazendo parte da microbiota, ou se foram encontrados por acaso, né? Mas já tem algumas descrições assim. Mas, a princípio, via de regra, qualquer livro vai dizer que esses ambientes, eles são, esses sistemas fechados de dentro do nosso corpo, são estéreis e devem se conservar assim. Qualquer micro-organismo que invada esses sistemas fechados acabam causando o que a gente chama, então, de infecção, né? É uma doença, não é natural que esteja ali. Aqui, então, para falar um pouquinho sobre como a gente escreve o nome dos micro-organismos, sejam eles fungos, bactérias, os vírus têm uma nomenclatura um pouco diferente, inclusive tão diferente que tá uma bagunça. Tô até aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Enxergam isso aqui? Aqui. Não? Estão vendo nada? Sim. Tá, isso daqui são 1, 2, 3, são 4 órgãos que estão propondo formas de nomenclatura pro coronavírus. Só pro coronavírus. Eu, como não sabia, botei ali para eu não esquecer daqueles nomes, que são G-Sage, Nextstrain, Pangolin e... Cadê o outro? E Pango. São sistemas diferentes. Então, para vírus, a nomenclatura funciona um pouquinho diferente, tá? Não é como para bactérias e para fungos e para os outros micro-organismos no geral. Os protozoários e tudo que a gente estudou naquele outro semestre também funciona assim. É um sistema binominal, então são 2 nomes, gênero e espécie. Sempre o primeiro aqui está maior, aquele ali está muito pequenininho, né? Foi proposto por Carlos Linneu em 1735, pense só, e segue assim. Então, o nome sempre vai ser precedido por o nome do gênero. Não, vai ter primeiro, não sei se é precedido. Precede o nome do gênero e depois, então, a espécie. Staphylococcus aureus. Se você for repetir esse mesmo nome por várias vezes, você pode usar só o S do gênero e continuar com a espécie aqui. Sempre esse nome tem que ser destacado. Esse destaque pode ser ou itálico ou sublinhado, mas tem que ser destacado de uma ou de outra forma. Então, essa é a forma que vocês vão escrever sempre o nome das espécies, sejam essas espécies de qualquer micro-organismo, tá? Ou qualquer ser vivo é assim, funciona. Até Homo sapiens funciona assim também. Sempre o nome do gênero é com letra maiúscula no início e o nome da espécie com letra minúscula. Sempre assim. E aí,
esses micro-organismos são do reino vegetal, são do reino mineral ou são do reino animal? Nenhum, né? Pelo amor de Deus. Isso já se sabe há milhões de anos que não é mais assim. Mas, outro dia eu estava vendo um livro do ensino médio e ele ainda tratava dos micro-organismos colocando aqui dentro do reino vegetal. Mas não é, né? Em 2015, esse cientista, Ruggiero, propôs uma nova classificação que é diferente, inclusive, da classificação que vocês devem ter aprendido no ensino médio, que falava sobre uma árvore de 3 com eucária. Não, vocês tinham, eu acho que vocês, não sei qual que vocês devem ter aprendido. Bom, mas o sistema que se usa hoje, então, que foi o proposto por uma associação de todos os taxonomistas importantes do mundo todo, é um sistema onde se divide todos os seres vivos em super-reino procariótico e super-reino eucariótico. Vocês lembram o que é um procarionte e um eucarionte? Se refere ao tipo celular. Uma célula procarionte é uma célula que tem uma estrutura mais simples, não tem envoltório nuclear, só tem a parede celular e um citoplasma onde o material genético está disperso. Isso é um procarionte. Já o eucarionte é um tipo celular que tem uma estrutura muito mais complexa e organizada, tem mitocôndria, tem, além da membrana plasmática, ainda tem uma membrana nuclear que separa o material genético do restante da célula, e além dessa membrana nuclear, ainda tem organelas membranosas, como a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né? E desse grupo, então, de eucariontes, ou seres vivos que têm esse tipo celular, são todos esses reinos aqui: protozoários, cromistas, fungo, planta e animário. E os procariontes, arqueia e bactéria. São 2 grupos de bactérias, na verdade. Né? Então, essa é a forma de classificação hoje, baseada em características, principalmente filogenéticas, né? Características filogenéticas quer dizer grupos geneticamente evolutivamente próximos. Quem é mais próximo de quem? Então, são muito diferentes evolutivamente os procariontes dos eucariontes, por isso são grupos completamente diferentes, mas olhem a quantidade de grupos depois dentro dos procariontes, né, tem muitos grupos bacterianos aqui, e aqui, então, todos os eucariontes. Ok? De onde se originaram os micro-organismos? A conversa é bastante longa, né, os micro-organismos se originaram, foram os primeiros seres vivos a habitar o solo. Uma outra coisa que eu queria falar aqui. Vocês repararam que dessa classificação dos seres vivos não tem vírus aqui? Na classificação dos seres vivos, sugerida por todo esse grupo de taxonomistas e coordenado por esse Ruggiero, em 2015, os vírus não são enquadrados como seres vivos. Eles estão num grupo à parte e são considerados agentes infecciosos e não seres vivos. Embora, a gente vai falar depois, existe uma discussão bem importante sobre se ele é ou não um ser vivo. Mas dentro dessa classificação, eles não são enquadrados como seres vivos. Então, em relação à origem dos micro-organismos, eles foram os primeiros seres vivos a habitar a Terra. Existem fósseis de 3,5 bilhões de anos, mas como são unicelulares, é muito complicado conseguirem provas fósseis da presença deles ainda lá nesses períodos aí pré-cambriano e não sei o quê. Não se tem como ter uma precisão de quando, de fato, eles surgiram na Terra, né? Hoje, esses fósseis, eles são encontrados na forma de estromatólitos, que é essa imagem aqui, ó. São como se fossem fósseis petrificados, né? E esses fósseis são algas fotossintéticas, que hoje nós chamamos de cianobactérias. Aqui está a figura dessas algas, né, das cianobactérias, então, que são esses seres primitivos, essas primeiras bactérias que foram identificadas, ou que foram
encontrados os fósseis, né? Não são as primeiras a surgir. Eu vou mandar para vocês um texto sobre a origem dos micro-organismos, porque ela está extremamente vinculada à origem da vida. Então, é um pouco longo, assim, mas eu vou mandar se vocês tiverem interesse de ler. No Brasil, esses são os locais onde se encontraram esses estromatólitos, onde tem registros, né, da presença desses estromatólitos, que então seriam os primeiros fósseis microbianos encontrados. E aqui eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra pra gente o que vocês veriam aqui no microscópio. Isso daqui é uma célula epitelial. Então, numa aula aqui, vocês fariam um raspado da língua, com uma espátula dessas de picolé. Um raspado da língua. Ao raspar a língua, vocês tirariam células da mucosa, colocam numa lâmina, coram com um corante que chama azul de metileno, muito simples, coloca aquele raspado na lâmina, pinga a gotinha, põe uma lamínula e vai para o microscópio. Era isso que vocês enxergariam. Uma célula epitelial e aderida na superfície dessa célula bactérias. Aqui são essas aqui, ó. A ideia dessa imagem é mostrar a proporção de tamanho, né? Quando nós enxergamos essa célula, nós pensamos numa estrutura plana, né? Mas ela não é. Uma célula eu não tenho aqui uma célula, mas uma célula é um negócio assim, né? Ele é tridimensional. E as bactérias, a maioria delas não está dentro da célula. Poucas bactérias são intracelulares. A maioria delas fica aderida na superfície das bactérias, da célula. E aí é isso que a gente está enxergando aqui, ó. Isso que vocês viriam na nossa primeira aula prática. Na segunda, primeira eu mostraria o laboratório. E para encerrar a nossa conversa, eu quero falar um pouquinho sobre a história da microbiologia, a microbiologia no contexto histórico. A microbiologia no contexto histórico é muito interessante também. Porque muita coisa no mundo mudou a partir de descobertas sobre a vida microbiana. Então, eu vou começar aqui. Até essa época aí, mais ou menos 1500, não se sabia quase nada sobre os organismos vivos. Vocês assistiram The Physician? Ou eu acho que a tradução em português do filme é O Físico. Alguém assistiu? Se não assistiu, principalmente vocês da enfermagem, não tem no Netflix, tem que ser em algum outro site, ou na época que eu assisti, eu aluguei o DVD ainda, na época. Depois, inclusive, não achei, mas assim, eu até gostaria de assistir de novo, é muito bom. Esse filme conta a história de um jovem que perdeu a sua mãe por dor no lado. E ele, indignado, não sabia o que era dor no lado, acabou se juntando a um curandor. Esse curandor viajava o mundo todo de carroça, né, curando pessoas. Ele se juntou a esse curandor e aprendeu a curar pessoas, mas ficou muito curioso em saber como eram as pessoas por dentro, em uma época que não era permitido fazer autópsia ou biópsia ou coisa nenhuma. Ninguém sabia como era uma pessoa por dentro, porque era um pecado mortal abrir uma pessoa. Então, conta toda a história que ele acabou indo para fazer eu não sei se não é um curso, mas é tipo como se ele fosse fazer medicina, né, num mosteiro, e aí alguém morreu nesse mosteiro, ele roubou o corpo, levou para uma caverna e começou a estudar, dissecar esse corpo e fazer desenho das estruturas dessa pessoa, e chegou à conclusão que a dor no lado, da qual a mãe morreu, era na verdade uma apendicite. Deve ter dado outro nome, não lembro, mas assim, é muito legal a história, porque mostra um pouquinho dessa época em que não se tinha noção de como as coisas aconteciam. Tudo era obra divina ou era obra do demônio, né? Ou era um castigo, nada se sabia. Então, isso lá pelos 1400, 1200, assim, não se tinha nada de informação sobre nada. Nem sequer sabia direito de onde vinham os bebês, né? Então, aqui, em 1590, conseguem imaginar que em 1500 o Brasil foi descoberto, né? Tentem se colocar nos filmes, porque a gente não consegue ter outra noção, mas imaginem aqueles filmes do Brasil sendo descoberto, imaginem aqueles filmes
onde não existia banheiro, 1500. Nessa época, esse cara aqui, Hans Jensen, e o filho dele, Zacarias, eram comerciantes, e eles fabricavam lentes de óculos, né? E fabricando essas lentes, eles observaram que se eles sobrepusessem as lentes, eles poderiam aumentar o objeto que eles estavam observando. E assim se iniciou o microscópio, de uma forma bem rudimentar, mas era possível aumentar o que se via. Então, em 1665, imaginem, alguém assistiu Marie Curie? Se não assistiram, assistam, essa tem no Netflix. É um filme muito bom que conta a história dela, que é a pessoa a cientista que descobriu a radiação, e não foi tão, eu não lembro que ano foi, mas assim, já era uma época bem lá pelos 1900, 1800 e pouquinho, e ainda vocês conseguem ver a estrutura rudimentar dos laboratórios, a forma como a pesquisa era feita, e é muito legal para a gente tentar contextualizar como as coisas eram feitas numa época em que não se tinha nada, né? Hoje a gente está aqui com um computador, eu consigo saber o que estão pesquisando lá no Japão, eu sei, eu posso comprar um equipamento que foi fabricado na Ásia, na China, esse equipamento vai demorar um pouco, mas vai chegar aqui, eu vou poder usar. Nessa época, imagina como era, era na Áustria, eu acho. Imagina como era mandar um microscópio de um lugar para outro, a cavalo, de carroça, e se tivesse que atravessar o oceano, de barco à vela, né? Imagina para comunicar lá não sei aonde que tinham descoberto alguma coisa, tipo, tudo acontecia na sociedade real inglesa, tudo era na Inglaterra, lá é que as coisas científicas aconteciam, mas uma informação que fosse descoberta do outro lado do mundo, para chegar lá, imagina, apesar que naquela época também acho que só existia a Europa de fundamento, né, nada mais, mas toda a informação tinha que chegar nesse local, escrita à mão, por alguém a cavalo, levando. Aí, para um grupo de cientistas contestar aquela informação, tinha que responder também uma carta, fazer uma reunião, responder uma carta e mandar a cavalo de volta. Faltou tal informação. Então, assim, a forma como a informação, o conhecimento chegava, era... nem sei como, né? Mas então, em 1665, esse aqui, ele era um estudioso, era um cientista, ele observou pela primeira vez uma célula, olhando cortiça. Na verdade, ele estava estudando por que a cortiça era tão leve. Cortiça, tipo, rolha, assim, né? Então, ele fatiava cortiça e não entendia por que ela não afundava quando colocava na água. Então, ele foi olhar usando as lentes sobrepostas, invertor. Ele foi olhar a estrutura dessa cortiça usando as lentes de aumento desses caras aqui. Aí descobriu, nossa, olha só como é. Nossa, mas só isso é assim? Não. Aí começou a olhar tudo que é coisa e viu que todas as estruturas de plantas tinham a mesma estrutura básica, que era a célula, né, que ele chamava. Então, ele passou a dizer que todos os seres vivos eram formados por células. Aí, já em 1674, esse que é considerado o pai da microbiologia, foi o primeiro a observar micro-organismos, extremamente curioso também. Ele era, na verdade, um comerciante de tecidos, curioso, que também usava as lentes de aumento dos Zacarias lá. E ele aperfeiçoou essas lentes, polindo mais essas lentes. Então, ele viu que os micro-organismos eu tenho uma reunião agora e não... Já passou minha hora. Ele viu que os micro-organismos... Ele era... Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, aí... tá bom. Esse Anthony van Leeuwenhoek, que era um comerciante de tecidos, e ele usava as lentes, polia melhor essas lentes, né? E ele usava as lentes para ver a qualidade dos tecidos que comerciava. Só que, ao mesmo tempo, ele era muito curioso, então ele começou a observar com essas lentes de aumento várias outras coisas. Ele tirava o tártaro do dente dele, colocava na lâmina e observava.
ele observava gotículas de água, enfim, tudo que tinha por perto ele observava. Em uma dessas observações, ele prestou atenção que existiam coisas minúsculas que se moviam. Aí ele fez lá um relato, mandou para a tal da Sociedade Real Inglesa, que existiam animáculos que não eram vistos a olho nu, mas sim com as lentes do Zacarias, com as lentes de aumento eram vistas. Obviamente não acreditaram e continuaram. Alguém escreveu uma carta de novo para ele e então pediram que ele provasse isso. Aí como ele provou, não sei, mas por fim ele provou que existiam os animáculos, que mais tarde vieram a ser chamados de micro-organismos. Aí começou uma outra guerra científica que era a seguinte: até aqui conseguiram entender que todo ser vivo se originava de um outro ser vivo, porque antes disso se pensava que os seres vivos surgiam do nada. Vocês já devem ter ouvido aquela história da abiogênese, que tem um clássico nos livros de ensino médio que relata, né, que alguns cientistas diziam que se colocássemos em um canto escuro um monte de roupa suja com um pouco de farinha, de arroz, sei lá, né, algum tipo de cereal, dali surgiriam ratos. Querendo dizer que os ratos surgiam do nada, né, daquela roupa suja. Na verdade é porque os ratos iam ali comer o negócio, né. Mas eles não sabiam disso. Assim como achavam que os lagartos e jacarés nasciam do barro, e as pessoas não sabiam direito como que elas nasciam, de onde surgiam. Mas nesse tempo já tinham entendido que então o jacarezão dava origem a jacarezinho, né? Os animais superiores, aqueles que se enxerga, se originavam de outro que existiam. Mas aí surgiu a encrenca, então, bom, e de onde surgem esses animáculos? Aí tem uma série de experimentos feitos por vários cientistas importantes da época, tentando provar que os animáculos também, assim como os animais, surgiam a partir de um que já existisse. Tipo, se eu colocasse uma água com um animáculo, aquele animáculo se reproduziria e daria origem a milhares de outros animáculos. Mas se eu colocasse em algum ambiente que não tinha animáculo, o animáculo não ia surgir. E isso se seguiu por muitos anos, então, olha que essa guerra começou mais ou menos por aqui, e ela foi se encerrar em 1859, quando Louis Pasteur, esse cara vocês já devem ter ouvido falar, conseguiu provar que os animáculos que daí já não eram mais chamados de animáculos, né? Mas os micro-organismos só conseguem surgir de outros que já existiam ali. Então, como que ele fez isso? Ele, em um experimento bem elaborado, mas que eu vou contar para vocês resumidamente, ele ferveu um caldo nutritivo, fez um caldo nutritivo com carne, assim, ferveu esse caldo, vários frascos de caldo, ferveu todos os frascos e deixou esses frascos em algum lugar. Alguns frascos ele deixou aberto, outros ele deixou fechado. O que aconteceu? Os frascos abertos, os micro-organismos caíram ali dentro e esses frascos se contaminaram, né? Quer dizer, os animáculos se reproduziram ali dentro. Os frascos que ficaram hermeticamente fechados, ele inclusive fechou o vidro, porque ele derreteu o vidro, né? E lacrou. Esses outros, nada aconteceu, os animáculos não estavam ali. Aí teve mais uma discussão, que os cientistas diziam que aquilo lá não tinha acontecido daquele jeito, tinha acontecido daquele jeito, porque faltou a essência vital para aquele hermeticamente fechado. Essa essência vital seria o ar. Então, ele fez um outro experimento construindo, ou fazendo, né, mesma coisa. Ferveu vários frascos de caldo nutritivo e o que ele fez com os frascos foi pegar não tem nenhum aqui. O que ele fez com o frasco foi pegar um frasco, vou até pegar o frasco para mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é um balão.
balão, estão me vendo? Sim? Eu não me vejo? Sim, prof. Tá. Isso aqui é um balão, tá? Então, ele pegou vários balões desses, só que o que ele fez? Colocou o caldo nutritivo aqui, ferveu, mas antes disso, ele aqueceu essa parte aqui do frasco e torceu e fez o que nos livros também se chama de bico de cisne, né? Quando ele torceu, ele fez esse desenho aqui. Qual a intenção? A intenção era permitir que o ar entrasse, o ar entrou, mas todas as partículas que caíam do ar se depositavam naquele gargalo que tinha aqui embaixo e não chegavam até o caldo nutritivo. Então, ele fez isso, vários frascos, assim, com esse bico de cisne, e deixou por um tempo, né? O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque os micro-organismos tinham sido mortos pelo calor. Aí, depois, lá na tal da Sociedade Real Inglesa, com tudo aqueles frascos na frente, né? Ele chegou lá, botou todos os frascos, e alguns frascos ele quebrou o gargalo, aquele, e deixou lá. Ali, 2 dias, o que aconteceu com aqueles cujo gargalo estava quebrado? Se contaminaram, e acabou, então, que com esse experimento ele conseguiu convencer todos os cientistas da época que realmente só cresceria micro-organismo ali se já tivesse algum. Então, terminou com uma conversa sobre a biogênese, e a partir de então, se ele derrubou essa teoria, né? Então, todo mundo acreditava na biogênese, que significa todo ser vivo se origina de outro pré-existente. Essa informação, Pasteur que descobriu então, ela é utilizada até hoje em todos os processos de esterilização. Então, a gente esteriliza qualquer coisa, e o que a gente entende? Que se tiver um micro-organismo que se contaminou, não, contrário, eu vou esterilizar qualquer coisa, alimento, medicamento, coisas aqui do laboratório, e se cresceu micro-organismo ali, se contaminou, significa que a esterilização não foi feita direito, porque ficou um ali. Não existe como surgir do nada nenhum micro-organismo. Se cresceu é porque tinha um, pelo menos. Entenderam? Então, por exemplo, quando eu faço uma conserva em casa, né? Eu faço essa conserva, eu fervo a conserva, ponho vinagre, sei lá, faço tudo que é coisa. Qual é a intenção? A intenção é não deixar nenhum, porque se tiver um e eu oferecer condição para aquele um, ele vai crescer e vai contaminar meu alimento, por exemplo, né? Ou quando eu esterilizo um equipamento ou alguma coisa lá no hospital, não pode ter nenhum, porque se eu colocar no meu paciente aquele vai virar 2, vai virar 4, vai virar 8, vai virar 20, vai virar 20 milhões, e pode não causar uma doença, mas 20 milhões vai causar. Então, esse princípio de biogênese é muito antigo, mas ele é muito importante que a gente entenda que não pode ter nenhum, porque se tiver né, é o esquema da mão da gente agora. Higienize suas mãos a todo momento, porque se ficar um coronavírus ali, e eu cheirar esse coronavírus, ele vai se ligar nas minhas células e vai se replicar lá. Né? Aí lá nas minhas células ele vai se replicar. Mas só vai se replicar se tinha um. Não existe como um coronavírus surgir do além. Não existe como uma bactéria causar uma infecção em um paciente se alguém não levou lá. Né? Então, por exemplo, muito comum também flebite, por exemplo. Né? O paciente tá lá, vai aplicar um medicamento na veia do paciente e a enfermeira não lavou a mão. Chegou lá e acidentalmente caiu uma bactéria ali. Uma bactéria não teria causado nada nesse paciente, mas o problema é que essa bactéria se reproduz e aí foi para o quarto, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. E a gente vai continuar isso na semana que vem. Porque é bem legal essa outra parte, que a gente vai falar sobre a vacina, como que Jenner criou a vacina eu acho um assunto bem bom da gente falar agora, e aí depois sobre como também esse era um enfermeiro, não, era um médico, ele introduziu técnicas antissépticas no hospital, esse daqui, como que diminuiu o número de morte
grávidas, nas gestantes. Então, eu acho que esse assunto é bem legal da gente falar na semana que vem. Se eu ficar falando agora, eu vou falar correndo tudo e não vai ser legal. Então, vocês já têm o material ali. Tá tudo lá no Google Classroom. A aula ficou gravada. Eu baixo ela e depois eu mando para vocês. Também pelo Google Classroom. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo por ali. Podem falar pelo WhatsApp também. Mas, qualquer coisa, me dá um grito. Pode falar. Eu tenho 2 dúvidas, prof. O filme que tu falou pra gente assistir, na verdade, é uma série, né? Não. É um Na filme. Netflix. Não, tem um filme, Pandemia. Não, a série não é. A série é documentário. Mas o filme, por enquanto, ninguém achou. Não acharam? Só a série, na Netflix. Não tem um Documentário, no filme. Dá pra Vou ver dar se uma eu acho. pesquisada, mas a gente só achou o documentário, no caso. E a outra dúvida é se o link da aula sempre vai ser o mesmo, esse que tu colocou no Class? Eu acho que sim, né? Porque eu vou clicar sempre aqui na coisa do Classroom e ele. Eu vou achar o filme e mando para vocês. Eu vou clicar nesse negócio do Classroom e ele vai abrir para vocês. Caso não seja esse, eu vou mandar aqui no Classroom o link novo. Eu acho que eu achei o filme. Pandemia. Show? Ah. Eu não. Sim, vou mandar aí no grupo. Obrigada, prof. Tá bom, de nada. Aí, prof, essas questões, essas atividades que tu vai fazer em torno do filme, tu vai botar no Classroom essa semana? Sim, vou botar. Uhum. Acho que agora eu ligo na outra reunião e já consigo ir mandando para vocês. Acho que é isso. Ok, pessoal? Qualquer coisa, mandem ali, então. Boa semana, bom retorno. Tomara que mesmo nessa confusão que a gente tá, a gente consiga aprender alguma coisa. Eu gostaria realmente muito que vocês tivessem agora uma sala de aula. Eu não achei o filme, é uma série também. Agora eu vi uma temporada. Tá, eu vou achar e mando para vocês. Talvez seja como The Pandemic. Vou olhar. Tá. Quando a gente vai na sala de aula, assim, é muito estranho ver tudo vazio, né? O campus está vazio. Eu até já acostumei um pouco com o campus vazio, porque a gente está aí há 1 ano com esse campus vazio, né? Mas ainda a gente sente bastante falta de vocês. Então, tomara que isso passe logo de uma vez. Eu não sei se vocês estão se dando conta, mas a gente está de novo com aumento de casos, surto num monte de lugar. Então, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, tentem não sair muito de casa, convençam os familiares também a usarem a máscara. Vocês sabem que eu vou falar para vocês isso também, acho que semana que vem, mas assim, vocês sabem que a máscara reduz 95% a possibilidade de vocês inspirarem um vírus, né? Então, assim, usem. Se você e outra pessoa estiver usando máscara, reduz muito. Então, usem. Não sei se alguém de vocês tem mãe, ou pai, ou irmão, que seja professor. Coitados, tiveram que voltar para trabalhar também, né? Tomara que todos sejam vacinados. Mas, assim, estão bem expostos. Quem está trabalhando está exposto, né? Quem está na rua está exposto. Quanto mais contato com mais pessoas diferentes, mais exposto. Então, tenham bastante cuidado, porque essas cepas novas agora não é mais como antes, que só agravava em idosos, né? Agora os jovens também estão ficando com sintomas mais graves. Então, se cuidem bastante para que a gente não tenha nenhum percalço grave e durante o nosso semestre, nem com vocês, nem com os familiares, nem com os amigos, né? Que todo mundo fique bem. Ok? Então, tá bom. Boa semana. Vejam o filme, vou mandar aqui. Vejam o filme e eu já vou mandar também a atividade. Ok? Um abraço. Tchau.